É imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios da sua execução. José Ortega y Gasset. Essa frase nos lembra que o desejo, sem coragem e responsabilidade, se transforma em ilusão. Mas há aqueles que ousam sustentar seus desejos com ação, ainda que isso lhes custe tudo. Recentemente, vimos alguém pagar o preço mais alto por defender aquilo em que acreditava. Não caiu porque era fraco, mas porque sua força incomodou aqueles que preferem silenciar ao invés de dialogar. E aqui surge a pergunta inevitável: o que acontece com uma sociedade quando as vozes que se levantam como oposição são tratadas como inimigas, enquanto os verdadeiros agressores se escondem por trás da manipulação das palavras? A mídia tem um poder quase invisível, molda a narrativa, rearranja os fatos, cria heróis e vilões de acordo com seus interesses. Basta uma palavra: extremista, radical, perigoso, para que um indivíduo seja desumanizado. Não importa o que fez, não importa se era vítima, o rótulo basta para inverter a realidade. É um processo antigo, mas hoje, acelerado por redes e algoritmos, se tornou uma arma de destruição de reputações em escala global. George Orwell já havia advertido em 1984: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E nós vemos isso se repetir. A manipulação da narrativa não é apenas um detalhe, é a própria construção da realidade. Quando a mídia define quem é a vítima e quem é o agressor, não está apenas relatando, está decidindo qual mundo você deve acreditar que existe. A neurociência mostra que nosso cérebro é altamente vulnerável a repetições. Estudos indicam que quando uma mentira é repetida muitas vezes, áreas ligadas à memória e confiança são ativadas como se fosse verdade. A manipulação das palavras não age apenas no campo político ou ideológico. Ela entra na estrutura da mente, corrompe a percepção e instala uma realidade artificial dentro de nós. E aqui eu pergunto a você: quantas vezes já acreditamos numa versão dos fatos só porque ela foi martelada sem parar? Até que ponto somos realmente livres para pensar, se nossas emoções e percepções são moldadas pelo controle da narrativa? Será que estamos vivendo numa versão suave do pesadelo orwelliano, onde a verdade não importa mais, apenas a versão oficial? O filósofo Ortega y Gasset também dizia que viver é estar à altura do tempo em que se está colocado. Mas será que estamos à altura do nosso tempo, ou estamos apenas cedendo ao conforto de aceitar a versão pronta que nos entregam? Se você já percebeu como a realidade é distorcida diante dos seus olhos, se já se sentiu manipulado por manchetes, rótulos e discursos que não correspondem aos fatos, então esse vídeo é para você. Se você gosta desse tipo de reflexão e quer fortalecer o debate filosófico contra a manipulação da verdade, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e fortalece essa comunidade de pensamento crítico. Em 1984, George Orwell descreve um mundo onde a linguagem é usada não para expressar a verdade, mas para destruí-la. A novilíngua não era apenas um novo vocabulário, era um método de controle mental. Se você elimina certas palavras, elimina também a possibilidade de pensar nelas, e quando você controla a palavra, controla a realidade. Hoje, não precisamos de um ministério da verdade explícito. A mídia já exerce esse papel de maneira muito mais sutil e, justamente por isso, mais perigosa. Basta olhar para como manchetes são redigidas. Um agressor pode ser descrito como confuso ou desorientado, enquanto a vítima que se defendeu é taxada de radical. A escolha de uma única palavra muda completamente a interpretação dos fatos. Não é mentira aberta,
é distorção calculada. A psicologia social confirma esse fenômeno. Experimentos mostram que pequenas variações linguísticas alteram nossa percepção de responsabilidade. Se um acidente é descrito como um carro bateu em outro, pensamos em algo inevitável. Mas se for dito que um motorista atropelou um pedestre, sentimos a ação como intencional, carregada de culpa. Palavras moldam emoções, e emoções moldam julgamentos. É exatamente esse mecanismo que alimenta a manipulação contemporânea. O rótulo extremista, por exemplo, tem poder de anular qualquer argumento racional da pessoa a quem é aplicado. Antes mesmo de ouvir o que ela tem a dizer, a plateia já está condicionada a rejeitá-la. É o mesmo que acontece em regimes autoritários, onde opositores são reduzidos a inimigos do povo. A história se repete, apenas com novos meios de propagação. José Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, alertava que quando a maioria não deseja buscar a verdade, prefere impor a sua versão dela. Não é que as massas tenham argumentos mais fortes, é que têm o poder da repetição, do número, da pressão. A mídia, ao se alinhar a essa lógica, não cumpre mais o papel de informar, mas de fabricar consensos. E aqui está a questão que nos atinge como sociedade. Será que ainda temos a coragem de desconfiar da narrativa oficial? Ou já aceitamos que a verdade é aquilo que aparece na tela, repetido à exaustão? Em 1984, Orwell descreve uma cena em que os cidadãos acreditam simultaneamente em duas ideias contraditórias, sem perceber a contradição. É o chamado duplo pensar. Quando aceitamos que uma vítima pode ser culpada simplesmente porque assim foi nomeada, estamos praticando exatamente isso. O perigo não é apenas político, é existencial. Pois se a palavra pode apagar a realidade, o que sobra da nossa própria experiência? Se já não temos a coragem de nomear o real, então vivemos na sombra de conceitos impostos, incapazes de distinguir justiça de injustiça. E eu te pergunto, quando você lê uma manchete, você confia no que está escrito ou questiona o que ficou de fora? Será que você percebe as manipulações invisíveis que transformam fatos em ficção diante dos seus olhos? Não é curioso? Alguém é eliminado por expressar suas ideias, mas quem a mídia decide chamar de extremista é justamente a vítima. O que deveria ser um alerta contra a violência se transforma em uma oportunidade para distorcer narrativas. Esse é o poder da linguagem quando usada para manipular, inverter a realidade e confundir quem assiste. Repare, o agressor é suavizado, a vítima é culpabilizada. A palavra extremista não descreve, apenas rótula, não informa, apenas manipula. Esse jogo de palavras cria um consenso artificial. Faz parecer que a violência é aceitável, desde que dirigida a quem pensa diferente. José Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, dizia que vivemos numa época em que o homem-massa já não se contenta em existir. Ele quer impor sua visão de mundo a todos. Esse homem-massa não precisa de argumentos, não se preocupa com a verdade. Sua força vem do número, do barulho, da repetição. Ele não busca compreender, mas dominar. Quando a mídia se alinha a esse espírito, nasce um fenômeno perigoso. O coletivo passa a esmagar o indivíduo. O valor de uma vida, de uma experiência singular, é dissolvido no mar de opiniões fabricadas. O que importa não é o que aconteceu, mas o que a multidão acredita que aconteceu. E como nos lembra Ortega, a massa é facilmente manipulável, pois não se guia por razão, mas por emoção e slogans. Não é exatamente isso que vemos hoje? Manchetes que funcionam como palavras de ordem, rótulos que substituem reflexões. O indivíduo que ousa questionar é isolado, silenciado, eliminado do debate. Enquanto isso, a multidão repete aquilo que ouviu, acreditando estar defendendo a justiça,
quando na verdade apenas reforça a narrativa de quem controla o microfone. A neurociência social mostra que o ser humano tem um desejo profundo de pertencer. Esse desejo ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa. Estar com a maioria produz sensação de segurança. Por isso, questionar a massa é tão doloroso. Ativa áreas do córtex relacionadas à exclusão social, provocando uma sensação quase física de dor. Não é apenas psicológico, é biológico. Assim, calar-se diante da manipulação não é covardia individual, mas resultado de uma pressão invisível que age sobre nossos cérebros. Orwell descreveu algo parecido em 1984. O personagem Winston Smith sabia que 2 mais 2 eram 4, mas quando todo o partido dizia que eram 5, a convicção interna começava a tremer. A repetição coletiva tem o poder de abalar até mesmo as verdades mais evidentes. Assim acontece conosco. Sabemos que há injustiça, sabemos quem é vítima e quem é agressor. Mas quando o coro da mídia insiste na versão contrária, somos tentados a duvidar de nossos próprios olhos. Ortega advertia: o homem massa crê ter o direito de impor e exigir opiniões. Esse direito não nasce da razão, mas da sua própria quantidade. E quando a mídia oferece o palco para essa imposição, a verdade se torna irrelevante. O que conta é a versão mais difundida, não a mais fiel. E aqui fica a indagação: estamos defendendo a verdade ou apenas ecoando aquilo que nos faz sentir parte de algo maior? Até que ponto temos coragem de permanecer como indivíduos livres diante do peso esmagador da multidão? Se uma voz é calada e rotulada, mas ninguém ousa defendê-la porque seria impopular, o que isso revela sobre nós? Estamos vivendo como cidadãos críticos, ou como massas dóceis, satisfeitas em repetir o que nos mandam acreditar? A manipulação mais eficaz não começa na razão, mas na emoção. O cérebro humano foi moldado ao longo de milhões de anos para reagir rapidamente ao perigo. Nosso sistema límbico, especialmente a amígdala, dispara alarmes muito antes que o córtex racional tenha tempo de avaliar os fatos. É por isso que manchetes carregadas de medo ou indignação têm tanto poder. Elas atravessam nossa consciência crítica e vão direto às zonas mais primitivas da mente. A mídia sabe disso. Não é coincidência que expressões como ameaça, perigo e crise sejam usadas de forma recorrente. Elas funcionam como gatilhos que colocam o público em estado de alerta. E quando estamos em alerta, buscamos líderes, narrativas e rótulos prontos para nos dar uma sensação de ordem. A verdade deixa de importar. O que importa é a promessa de segurança. Orwell, em 1984, mostrou isso com clareza. O regime mantinha a população constantemente em guerra contra um inimigo externo, às vezes real, às vezes inventado. O objetivo não era vencer a guerra, mas manter o povo com medo, sempre dependente do partido para a proteção. O inimigo público número 1 mudava, mas o mecanismo psicológico era o mesmo. Hoje, embora não vivamos sob um regime totalitário declarado, o processo se repete. Criam-se vilões mediáticos para concentrar a atenção e canalizar a fúria popular. A psicologia comportamental demonstra que o medo tem maior impacto na memória do que a neutralidade ou a alegria. Uma manchete negativa fica gravada com mais intensidade. É por isso que a repetição de rótulos como radical ou extremista cola na mente coletiva com tanta força. Ela se associa a uma ameaça. Não importa se a vítima realmente era uma ameaça. A palavra cria a percepção, e a percepção molda a realidade. José Ortega y Gasset já alertava em A Rebelião das Massas. A violência é a argumentação das almas sem razão. O medo fabricado dá à massa a sensação de justificativa. Se alguém foi rotulado como perigoso, então a violência contra ele se torna aceitável, quase um ato de autopreservação.
A manipulação aqui não está em mentir abertamente, mas em induzir a emoção certa no público, de modo que ele mesmo conclua o que os manipuladores desejam. E a pergunta que fica é: quantas vezes você já reagiu emocionalmente a uma notícia antes de buscar os fatos? Quantas vezes já repetiu uma narrativa só porque ela despertou indignação em você? O perigo não é apenas acreditar em mentiras, mas entregar nossas emoções para que outros as programem. Quando o medo se torna bússola, perdemos a capacidade de discernir. E sem discernimento, o indivíduo deixa de ser sujeito e se torna massa. Se em 1984 o controle da verdade era centralizado no Ministério da Verdade, hoje esse papel foi terceirizado para máquinas invisíveis, os algoritmos. Eles decidem o que você vê, o que você lê, o que se repete em sua tela. E como todo poder silencioso, atuam sem que percebamos. O feed não é neutro. É um filtro que organiza a realidade de acordo com critérios que raramente conhecemos. A psicologia cognitiva nos mostra que temos uma tendência natural chamada viés de confirmação. Buscamos e aceitamos com mais facilidade informações que reforçam nossas crenças prévias. O algoritmo explora exatamente isso. Ele entrega mais do que você já acredita, cria um eco que parece consenso. Em pouco tempo, você se vê cercado de vozes repetindo a mesma narrativa. Não porque seja a verdade, mas porque foi a versão escolhida para aparecer em massa. Orwell descreveu o duplo pensar como a capacidade de aceitar simultaneamente duas ideias contraditórias. Mas o que vivemos hoje vai além. Já não é necessário que aceitemos contradições, pois raramente somos expostos a elas. O algoritmo nos protege do desconforto da dúvida, confinando-nos em bolhas que confirmam nossas percepções. Assim, a manipulação não vem de cima para baixo, mas de dentro para fora. Você acredita ter chegado às conclusões por conta própria, quando, na verdade, foi conduzido passo a passo até elas. A neurociência social mostra que cada curtida, cada compartilhamento libera dopamina em nosso cérebro. É a mesma substância envolvida em vícios como drogas e jogos de azar. Quando aceitamos uma narrativa e ela recebe a aprovação do grupo, somos recompensados biologicamente. Questionar, ao contrário, traz risco de rejeição e, portanto, de dor social. O algoritmo se aproveita dessa dinâmica, premiando quem se alinha à massa e punindo, pelo silêncio, quem ousa questionar. Ortega y Gasset nos lembra que o homem-massa não se contenta em viver. Exige que todos vivam como ele. O algoritmo é a ferramenta perfeita para esse desejo. Ele amplifica a voz da maioria até que pareça unanimidade, enquanto reduz o indivíduo discordante a um ponto irrelevante, quase inexistente. O que não aparece na tela, para muitos, simplesmente não existe. E aqui eu te pergunto, você escolhe o que acredita ou apenas consome o que foi entregue ao seu feed? Quantas vozes legítimas foram silenciadas porque não se encaixavam nos critérios de visibilidade? Será que a verdade foi mesmo descartada ou apenas escondida atrás da cortina de códigos que ninguém questiona? Em 1984, a manipulação era explícita e brutal. Hoje, é sutil, prazerosa, viciante. O controle não vem pela dor, mas pelo conforto, e talvez por isso seja ainda mais perigoso. Diante de tudo isso, surge uma questão inevitável. Como resistir? Como permanecer íntegro quando a mídia, a massa e até os algoritmos conspiram para moldar nossa percepção? A resposta não é simples, mas começa em um ponto inegociável: a coragem do indivíduo. Em 1984, Winston Smith tenta preservar a verdade mais simples, que 2 mais 2 são 4. Parece banal, mas diante de um regime que exige aceitar 2 mais 2 como 5, esse ato se torna um ato de rebeldia. Orwell nos mostra que a defesa da verdade começa nos detalhes, na recusa em ceder até mesmo às distorções mais sutis.
porque quando abrimos mão do pequeno, em breve já não restará nada grande a ser defendido. Ortega y Gasset, por sua vez, afirma em A Rebelião das Massas que viver é sentir-se responsável pelo destino. Ou seja, não basta constatar a manipulação, é preciso assumir a responsabilidade de não se deixar arrastar por ela. O homem massa se refugia na multidão, o homem íntegro se arrisca na solidão da verdade. A ciência também nos oferece uma chave aqui. Pesquisas em psicologia moral mostram que indivíduos dispostos a agir contra a injustiça ativam áreas cerebrais ligadas ao autocontrole e à empatia. Não é apenas uma escolha racional, é uma força interior que exige treino, vigilância e resistência contra a manipulação emocional. Resistir é lutar não apenas contra o que está fora, mas contra nossas próprias fragilidades internas. O medo do isolamento, a busca por aprovação, a necessidade de pertencer. Não é curioso que aqueles que ousam falar sejam chamados de extremistas, enquanto os verdadeiros extremismos, a violência, a distorção, o silenciamento, passam despercebidos? Aqui se revela a crueldade do jogo. Inverter a realidade até que a coragem pareça ameaça e a covardia pareça virtude. Mas a história nos mostra que o silêncio nunca foi um refúgio seguro. Cada vez que cedemos à manipulação por conveniência, damos mais força ao sistema que nos aprisiona. Orwell nos lembra que a tirania não se sustenta sem o consentimento passivo. Ortega insiste que uma vida digna só é possível quando o indivíduo se eleva acima da massa. Então, talvez a pergunta que devemos nos fazer não seja o que a mídia quer que eu pense, mas o que eu vejo com os meus próprios olhos. Talvez resistir signifique recuperar o direito de nomear a realidade, mesmo quando o mundo inteiro insiste em chamá-la de outra coisa. E eu te pergunto, você teria coragem de sustentar a verdade sozinho, mesmo que isso custasse sua posição, sua paz ou até sua vida? Ou prefere o conforto da ilusão compartilhada, ainda que saiba que ela conduz ao abismo? Vivemos em um tempo em que a linguagem não apenas comunica, mas dita o que pode ou não existir. Orwell, em 1984, nos advertiu: se o partido puder enfiar a mão no passado e dizer que isto ou aquilo nunca aconteceu, bem, é assustador. Mas pior ainda seria se o partido pudesse dizer que 2 e 2 são 5 e você tivesse de acreditar nisso. A manipulação da palavra é a manipulação da realidade. Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, também nos lembrou que o perigo maior não é apenas o poder concentrado, mas o conformismo das multidões que aceitam sem questionar. Quando a massa se torna cega e barulhenta, a verdade passa a ser definida pelo aplauso, não pela realidade. Hoje vemos isso se repetir. Manchetes que rotulam em vez de informar. Algoritmos que reforçam bolhas, narrativas que distorcem vítimas em culpados e culpados em vítimas. Não é apenas política, é um ataque à própria capacidade humana de pensar. Mas há sempre uma escolha. Entre a mentira confortável e a verdade dolorosa, é preciso coragem para escolher a segunda. Porque só quem encara a realidade com olhos abertos pode transformá-la. O silêncio pode nos dar a sensação de segurança, mas também nos torna cúmplices. E aqui está a reflexão final. Queremos ser massa, satisfeita em repetir o que lhe é dado, ou queremos ser indivíduos, dispostos a carregar o peso de pensar por conta própria? Talvez a verdadeira liberdade comece exatamente nesse ponto, quando recuperamos a coragem de nomear as coisas pelo que são, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, não apenas fortalecemos a reflexão, mas quebramos a corrente da manipulação que depende do silêncio. Na descrição, você encontra os links dos livros 1984 e A Rebelião das Massas, leituras essenciais para compreender o tempo em que vivemos.
E lembre-se, quem tem a coragem de pensar nunca está realmente sozinho.